Boa noite. Estamos no mês de prevenção às doenças inflamatórias intestinais. E aqui em Passo Fundo, o Hospital de Clínicas também aderiu à campanha nacional Maio Roxo para conscientizar a população sobre a importância do tema. Este ano não teremos nenhuma campanha em função do Covid, como todos nós sabemos, para evitar aglomerações, mas não podemos deixar passar em branco. Precisamos conscientizar a nossa população sobre essas doenças que têm a sua incidência e prevalência aumentando no Brasil. Elas compreendem duas entidades da mesma família de inflamação, mas com algumas características diferentes. Envolve a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa crônica. As duas fazem parte das doenças inflamatórias intestinais e podem ter alguns sinais e sintomas em comum. Quais são eles, então, que nós temos que nos observar, ter o alerta que se nós tivermos algum desses sinais e sintomas, devemos procurar o médico para obter um diagnóstico precoce dessas doenças e prevenir de ter as complicações associadas a elas. A dor abdominal em cólicas ou localizada, diarreia, principalmente aquelas pessoas que têm diarreia intermitente, que ficam algumas semanas com diarreia, depois alguns meses sem ou semanas, depois a diarreia retorna. Pode ter associação nas fezes de muco, sangramento. Alguns pacientes têm algumas doenças de pele, reumatológicas, algumas doenças no ânus também que podem ser associadas a essas inflamações intestinais. Mas esses sinais e sintomas, como eu falei, diarreia, sangramento, muco e dor abdominal, são os principais sinais e sintomas de alerta, onde se você tiver algum desses sintomas ou algum conhecido, deve buscar um atendimento para ter, se for uma doença inflamatória intestinal ou outra, intolerância alimentar ou alguma outra doença associada ao intestino, poder ser solucionada, tratada de forma adequada. Qual é o principal exame que o médico geralmente solicita para ter o diagnóstico? É a colonoscopia, que é o mesmo exame da prevenção do câncer de intestino. Diferente de outras doenças, além da colonoscopia, nós lançamos mãos de exames de imagem, exames de laboratório, porque muitas vezes o diagnóstico dessas doenças ele não é fácil. Precisa de mais exames para conseguir um diagnóstico preciso e para poder fazer o tratamento da forma mais adequada. Lembrando que o tratamento não é sempre cirúrgico, a maioria desses pacientes vão, principalmente nos estágios mais iniciais, realizar o tratamento clínico com medicações, pode ser via oral, subcutânea ou endovenosa, dependendo de cada caso, e alguns casos, dependendo, vão precisar também de cirurgia. Então, gostaria agora, no mês de maio, que é o mês mundial de conscientização e alerta às doenças inflamatórias intestinais, deixar essas dicas para vocês e lembrar que se alguém tiver algum sinal e sintoma, deve procurar o médico proctologista ou gastroenterologista. E como o assunto é prevenção, a dermatologista Juliana Stramari falou sobre o melanoma. O câncer corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. O melanoma é um dos tipos de câncer de pele. Ele é o menos frequente, porém, ele é o mais agressivo e o que tem uma maior taxa de mortalidade, porque ele tem o risco de causar metástase, ou seja, de disseminar esse câncer para outros órgãos. Então, quem são os pacientes que têm o maior risco de desenvolver o melanoma? Então, são aqueles pacientes que têm a pele clara, olhos claros e cabelos claros, quem tem mais de 40 anos de idade, quem tem história familiar de câncer de pele, história pessoal de queimadura solar, principalmente na infância, quem tem muitas pintas, aquelas pessoas que se expõem muito ao sol, então a gente precisa lembrar das pessoas que trabalham diretamente no sol, né, ao ar livre, como os trabalhadores da construção civil, os carteiros e os agricultores. Então, quando que a gente vai suspeitar de um câncer de pele?
Então a gente tem uma regra que a gente chama de regra do ABCDE. É uma regra bem didática que qualquer pessoa pode usar em casa para examinar as suas pintas e ver se tem alguma pinta suspeita. Então, o A é de assimetria. Então, se tu pegar a lesão e tapar ela, tu vai ver que um lado ele é diferente do outro. O B é de bordas. Então, se tu for ver a lesão, as bordas da lesão elas são irregulares. Não é aquela lesão redondinha, bonitinha. As bordas dela são irregulares. O C é de cor, então tem mais de uma cor na mesma lesão. Pode variar de um castanho claro, castanho escuro, preto, azul, vermelho na mesma lesão. O D é de diâmetro, então é quando tu tem uma pinta maior de meio centímetro. E o E é de evolução, ou seja, é uma pinta que mudou de cor, mudou de tamanho, de diâmetro, então tem que sempre cuidar essa regra. O que também é importante? Ver se apareceu alguma pinta nova no corpo, tá? Qualquer pinta nova que apareça na pele, principalmente em pessoas acima dos 30 anos, sempre tem que ser avaliado por um dermatologista, porque pode ser uma lesão suspeita de melanoma, tá? O que é importante? O melanoma, se a gente detecta ele precocemente, ou seja, pega ele bem no início, nas fases mais iniciais, a taxa de cura do melanoma pode chegar a mais de 90%. Então é muito importante, se suspeita de alguma lesão, procurar um dermatologista para fazer esse diagnóstico precoce. E falando de prevenção, como é que a gente vai prevenir o melanoma? A principal forma de prevenção é a fotoproteção, ou seja, usar o protetor solar e evitar o sol. Como que a gente deve fazer? O protetor solar ele tem que ser usado todos os dias. Não é para só usar quando vai na praia, na piscina, tem que lembrar de usar ele todos os dias. O que a gente indica? Que use um protetor que seja no mínimo um fator 30 e tem que lembrar de reaplicar o protetor solar. No dia a dia, a gente pode reaplicar o protetor solar a cada 4 horas. Então, tu pode aplicar ele pela manhã, reaplicar de meio-dia e no meio da tarde. Se vai para praia, para piscina, alguma atividade ao ar livre, jogar futebol, tem que lembrar de reaplicar o protetor a cada 2 horas. Ou se tiver muita transpiração, quando sai da água, tem que lembrar de reaplicar o protetor solar, tá? Outra dica, evitar a exposição solar entre 10 da manhã e 4 da tarde. Por quê? Nesse horário a gente tem uma maior incidência dos raios solares. Outra dica importante, para crianças. Então, crianças com menos de 6 meses de idade, a gente não recomenda o uso do protetor solar. A gente recomenda que evite a exposição solar. Dos 6 meses de idade aos 2 anos, a gente orienta que use o protetor solar, mas aqueles mais específicos para bebê, que a gente chama de filtros físicos. Outra dica importante, não realizar bronzeamento artificial, tá? A gente já sabe, tem comprovação que existe um risco bem importante na pele. Inclusive, essas câmeras de bronzeamento artificial, elas são proibidas no Brasil desde 2009, tá? Então, a gente já sabe... Pacientes que têm essa exposição a câmeras de bronzeamento artificial, principalmente ali antes dos 35 anos, pode ter um risco aumentado em até 75% de desenvolver um câncer de pele. Além, é claro, de envelhecer mais a pele, de causar outras doenças de pele. Então, o que é importante? Cuidar sempre as suas pintas, sempre dar uma olhada, ver se tem alguma pinta que modificou, se tem alguma pinta nova, tá? Ideal seria consultar com um dermatologista pelo menos uma vez por ano para fazer uma revisão de toda a pele para ver se tem alguma lesão suspeita, certo? Espero ter ajudado com essas informações. Se cuidem e usem o protetor solar diariamente. E depois do intervalo, você vai conhecer os direitos das gestantes e dos empregadores em tempos de pandemia. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Tá muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. É. Bom dia, criança. Mas eles não deixam o ar ligado à toa. É, e eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, nosso consumo vai ser mais consciente. Ai, olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre.
Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. As gestantes são consideradas grupo de risco para a Covid-19. E com isso, surgem muitas dúvidas quanto aos direitos das funcionárias e dos empregadores. Para esclarecer, nós conversamos com uma advogada especialista em direito do trabalho. Atualmente, então, em função da pandemia, tem muitas dúvidas que chegam até nós aqui no escritório sobre as gestantes. O que mudou, o que não mudou. Porém, as gestantes nesse período tiveram poucas modificações, né? As gestantes continuam tendo a estabilidade de 5 meses no trabalho, continuam tendo a proteção ao trabalho em locais não insalubres. Até isso foi uma discussão recente, porque a reforma trabalhista tinha autorizado as gestantes a trabalharem em ambientes insalubres, porém, após teve uma modificação da reforma, né, e através de uma decisão do STF, foi considerado inconstitucional o artigo da CLT que trazia essa possibilidade. Então, atualmente, temos a proteção das gestantes de trabalhar em ambiente insalubre. Com relação aos demais direitos, foram todos mantidos, né? Direito ao encaminhamento do salário maternidade, o direito à estabilidade, né? Isso tudo foi mantido. O que mudou, então, com relação ao direito das gestantes? Com relação ao direito das gestantes, a MP 936 de 2020 trouxe a possibilidade de suspensão, né, dos contratos de trabalho, e nessa possibilidade se inclui as gestantes também. Então, tem muitas dúvidas também das pessoas, das gestantes que chegam até nós, se é possível a suspensão ou não do contrato, né, de trabalho das gestantes. E sim, é possível essa suspensão, claro, tomando todos os devidos cuidados. O empregador tem que sempre adotar, né, uma conduta de cuidado, uma conduta mais conservadora, para que futuramente não venha a ter nenhuma ação trabalhista, né, que isso não venha a ser considerado um ato nulo, né. O que acontece na suspensão? Na suspensão do contrato de trabalho, o empregador deixa de pagar os salários e também deixa de recolher a Previdência Social, né, os contributos da Previdência Social ao INSS com relação às gestantes, né. Quando o contrato é suspenso, tem essa dificuldade que é encontrada pelas gestantes, que pode ocorrer no caso da suspensão. Na hora do encaminhamento, se o contrato estiver suspenso, terá que encaminhar através de outro tipo, né, de benefício. Não poderá ser como empregada contratada, porque o contrato estará suspenso. E também reduzirá o valor do benefício que essa gestante iria receber se continuasse trabalhando. Então, haverá uma redução do benefício. O que pode acarretar para o empregador? Que no momento que a gestante não consiga encaminhar esse benefício, ou que tenha uma redução do valor do benefício, ela venha a ingressar com uma ação judicial, requerendo uma indenização compensatória com relação a esse benefício. Então, tem que ter muito cuidado também, sempre adotando essa postura, né, conservadora, de não suspender em último caso, tentar realocar a trabalhadora em uma outra função,
né, algum outro trabalho que ela não esteja exposta a riscos, para no futuro não venha sofrer, então, alguma ação trabalhista, algum ingresso por parte dessa trabalhadora, requerendo esse seu direito, né, essa indenização compensatória. Então, esse é um outro ponto que tem que se levar em conta no momento da suspensão. Então, sempre tentar, primeiro, colocar ela em uma outra função, a trabalhadora gestante, ou colocar ela em férias, né, antecipação de férias, antecipação de feriados, e assim por diante. E deixar por último para a suspensão, que seria a medida mais gravosa para essa trabalhadora gestante. E por fim, né, temos que ver também essa questão de analisar cada caso, né, porque tem algumas gestantes que têm também, pode ter parto prematuro, gravidez de risco, daí tem que analisar cada caso para assim tomar a decisão mais adequada, né, sempre buscando a saúde, né, preservação da saúde e da vida dessa trabalhadora gestante e do nascituro também. O governo do estado atualizou a classificação das regiões determinadas pelo distanciamento controlado e Passo Fundo segue com a bandeira laranja. Por isso, restaurantes e shoppings reabriram hoje com regras rígidas e limitação de horário e de público. O professor da Faculdade de Medicina da UPF e coordenador do controle de infecção do Hospital São Vicente de Paulo avaliou a permanência da bandeira laranja em nossa cidade. A manutenção da bandeira laranja no nosso meio, ela obedece um regramento definido pelo governo do estado. No nosso entender, esse regramento vem sendo bem conduzido. Ele segue 2 parâmetros importantes, que é a questão da velocidade de disseminação da epidemia e da capacidade do sistema de saúde responder a essa epidemia. Isso significa que nós estamos mantendo as condições, de certa forma, estáveis, nos propicia, então, essa oportunidade de, na sequência, podermos fazer a abertura de alguns setores que não estavam sendo privilegiados com essa abertura, uma abertura de certa forma gradual. É importante nós termos clareza de que neste processo é possível que nós venhamos ter períodos de avanços e períodos de retrocesso. Isso faz parte, né, dessa situação que nós temos hoje de um conhecimento ainda inicial da epidemia e que durante esse período, possivelmente os próximos meses, nós teremos um comportamento que poderá ter essas variáveis, esses vai e vem. Todas as tentativas e todos os esforços para proteger a população e colocar a vida em primeiro lugar estão sendo feitos. Pelos hospitais, pelos médicos, pelos profissionais de saúde, por todo mundo que está na linha de frente e também pela prefeitura. Nós vamos continuar agindo assim, priorizando a vida. Agora é um momento diferente. Algumas atividades voltam gradativamente porque a economia precisa se movimentar. Empresas precisam funcionar, empregos precisam ser mantidos, as contas continuam chegando à casa das pessoas. E o sistema de saúde tem operado dentro da normalidade. Vamos continuar compatibilizando a necessidade da economia e a prioridade, que é a vida das pessoas. E estas foram as informações do Jornal da Câmara desta segunda-feira. Uma boa noite e uma ótima semana.